Olá, hoje é sexta-feira, 15 de janeiro de 2021. Eu sou Leila Andruweit e esse é o Boletim de Notícias da DW Brasil, transmitido diretamente da Alemanha. Confira nesta edição. Manaus sofre de colapso na saúde e pacientes morrem por falta de oxigênio. Reino Unido proíbe voos do Brasil devido à nova variante do coronavírus. Pazuello diz que vacinação no Brasil deve começar na próxima semana. O sistema de saúde do Amazonas enfrenta um colapso com a explosão dramática de casos e internações por Covid-19. Hospitais estão sobrecarregados, sem leitos e sem oxigênio para os pacientes. Devido à calamidade, ao menos 235 pacientes serão transferidos para outros 5 estados. Autoridades, no entanto, temem que o transporte desses doentes possa disseminar a nova cepa do coronavírus registrada no Amazonas e ainda pouco conhecida. Profissionais da saúde e familiares de internados relatam que em Manaus pessoas estão morrendo asfixiadas por falta de oxigênio. Pacientes que sobreviveram podem ficar com sequelas cerebrais. Segundo o governo estadual, a demanda por oxigênio é quase 3 vezes superior ao que os fornecedores são capazes de entregar. O governo da Venezuela informou que vai disponibilizar oxigênio para atender os hospitais do Amazonas. O governador, Wilson Lima, decretou toque de recolher em todo o estado por 10 dias, entre as 7 horas da noite e as 6 horas da manhã. O governo também emitiu decreto suspendendo a realização do Enem. Na quarta-feira, Manaus registrou o recorde de enterros diários pelo 4º dia. 2 câmaras frigoríficas foram instaladas em um cemitério para manter os corpos conservados. O Reino Unido proibiu, a partir desta sexta-feira, a entrada de viajantes do Brasil e de outros países da América do Sul devido à nova variante do coronavírus originária do Amazonas. As viagens de Portugal ao Reino Unido também serão suspensas devido às fortes ligações do país com o Brasil. A medida não se aplica a cidadãos britânicos e irlandeses ou que tenham permissão de residência no Reino Unido. No entanto, passageiros que retornarem desses países deverão fazer quarentena de 10 dias após a chegada. Na terça-feira, a Fundação Oswaldo Cruz confirmou a identificação e a circulação de uma nova cepa originária do Amazonas. Ela pode ter evoluído de uma linhagem viral que circula na região desde abril de 2020. Na quarta-feira, o Amazonas confirmou o primeiro caso de reinfecção pelo coronavírus no estado, causada pela nova variante. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse nesta quinta-feira que a vacinação contra a Covid-19 no Brasil vai começar no dia 20 de janeiro. A afirmação foi feita em reunião virtual com mais de 130 líderes municipais. No entanto, o plano ainda depende da aprovação do uso emergencial das vacinas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que prometeu uma decisão para este domingo. Vários líderes presentes na reunião confirmaram as declarações de Pazuello, mas o Ministério da Saúde ainda não fez um anúncio oficial. Segundo os participantes do encontro, a pasta prevê que 8 milhões de doses estejam disponíveis ainda em janeiro. 2 milhões seriam da vacina da AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. Outros 6 milhões de doses seriam da Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac. As doses serão distribuídas a todos os estados proporcionalmente de acordo com a população. O fim do pagamento do auxílio emergencial deve deixar ao menos 20 milhões de pessoas em pobreza extrema no Brasil. Com o fim do benefício, o aumento do número de casos de coronavírus e a economia ainda não recuperada, entre 10% a 15% da população devem viver com renda per capita de menos de R$ 155 por mês. Isso representa de 21 milhões a 31 milhões de pessoas. Os números foram calculados pelo economista Daniel Duque, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. A evolução é mais dramática se comparada à taxa de pobreza extrema de agosto de 2020, a menor da história do país, quando apenas 2,3% da população vivia nessa situação. O Brasil deve voltar a ter uma taxa de pobreza extrema comparável à do período de 2006 a 2010.
O auxílio emergencial foi pago a 68 milhões de pessoas, cerca de um terço dos brasileiros. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quinta-feira um pacote de estímulo econômico de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares para enfrentar as consequências da pandemia de Covid-19. O pacote precisa ser aprovado pelo Congresso e inclui bilhões em recursos adicionais para vacinação, testes de Covid-19 e a reabertura de escolas. Entre outros pontos, o projeto inclui pagamentos diretos de $1.400 a pessoas físicas e um suplemento de seguro-desemprego de $400 por semana até setembro. No ano passado, o Congresso aprovou 2 pacotes de auxílio econômico que, somados, superam 3 trilhões de dólares. Mais informações você ouve mais tarde, na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.